O fato é que o transporte público demonstra, no Rio de Janeiro, e saindo um pouco da teoria para entrar na dura realidade dos fatos e da realidade, como o transporte público é uma ilustração perfeita do Estado mafioso que nós temos e da mafialização do Estado, e que é um processo histórico e que continua muito forte. E enquanto houver mafialização do transporte público, não só do Estado inteiro, mas especificamente do transporte público, vai ser muito difícil a gente ter um transporte que seja minimamente acessível do ponto de vista financeiro. Você pega a questão dos ônibus. A regulação, foi feita uma regulação, foi feito um edital de licitação que ninguém quis participar, porque, obviamente, não era um verdadeiro edital de licitação. Você teve a RATP, que é uma empresa super séria, pública na França, que faz todo o sistema viário e ferroviário de Paris, que queria disputar, desistiu quando viu o que era as condições de disputa. Aí você tem os reajustes, estão todos no edital, você vai ver o edital e você não consegue justificar o reajuste que teve esse ano. Né? Aí não, porque teve ar-condicionado, não, peraí, mas tem a lei do bilhete único que protege. Então, todo aparato jurídico e legal que deveria estar para proteger a população, ou o usuário, ou o consumidor, ou o cidadão, não, ele está para proteger as mesmas empresas de ônibus que continuam prestando um serviço de péssima qualidade e que são empresas mafiosas, não tem nenhum outro nome para defini-las. Acho que aqui acho que vai ser relativamente de consenso de que são empresas mafiosas e que se cartelizam e que são empresas que cobram a partir das suas despesas, ela coloca o cartão de crédito, olha, essas são as minhas despesas, paga aí Estado ou contribuinte, não tem nenhuma avaliação criteriosa sobre os custos dela. Você pede também, via lei de acesso à informação, não chega a nada, sobre quais são os reais custos das empresas de ônibus. Você tem conversas com a prefeitura diz que nem sabe quais são os custos de verdade. Então, que situação é essa de regulação? A CP dos ônibus a gente acompanhou muito, foi uma mobilização para a pressão, teve muita pressão em cima, a sociedade foi para a Câmara dos Vereadores, inclusive foi proibida de entrar na Câmara dos Vereadores. Foi um momento muito tenso, mas a gente não... Enfim, a CPI que foi escolhida, os vereadores eram justamente os únicos do PMDB que não estavam de acordo com a CPI, né? Era o professor Washington, era essa turma toda. Você tem depois, enfim, todos os imbróglios judiciais que ocorreram depois, e a CPI sumiu. Então, é isso. Não vai vir muita coisa daí. Mas até o TCM, quer dizer, que é o Tribunal de Contas do Município, que pode-se fazer todas as críticas que forem feitas, mas o próprio TCM já mandou vários pareceres para a Prefeitura, indicando vários problemas em relação aos reajustes, em relação às contabilidades internas dos ônibus, e nada é feito, nem sequer o TCM é respeitado. Então, o que dirá da Câmara dos Vereadores? Enquanto você não tiver direito à cidade, se você não tiver mínimos direitos garantidos, por que você vai querer colaborar? Então, eu tenho muita... Eu acho que a colaboração é ótima, ela se dá muito bem em coletivos, ela se dá muito bem, inclusive... e poderia se dar muito bem em relação ao Estado e sociedade civil, mas alguns direitos mínimos devem ser estabelecidos. E hoje em dia eu não vejo nenhum direito nesse sentido. Acho que é um tapa na cara da sociedade você não ter nem sequer acesso à planilha. Você tem um site que se chama Transparência da Mobilidade e não tinha nem sequer o edital de licitação lá. A gente fez pressão para colocar o edital de licitação. E todas as questões de custos, de auditoria, nada. Então, que são basicamente o que é interessante da transparência da mobilidade, não o lindo design que a Prefeitura produziu para esse site. Mais uma vez, transparência é um significante vazio. Se o Estado não fizer o seu mínimo como regulador, né, então a gente não está nem naquele debate inicial que estava falando dos dois tipos de Estado, se é um Estado que garante direitos, nem isso, quer dizer, só aquele que se assegura de que existe um mínimo que a empresa privada, pelo menos, poderá operar como empresa privada. Assim, é tão pouco que se pede como linha de partida. É só isso. Mas acho que, de novo, para a gente poder ter qualquer debate, a gente precisa ter um mínimo de informação. E essas informações não existem. Então, sim, quer dizer, aí você entra na questão do metrô da Barra. Será que faz sentido pagar quase 9 bilhões de reais para fazer esse puxadinho para a Barra da Tijuca? Né? Por muito menos desse dinheiro, você desarquivava um projeto eterno, que é você realmente transformar a Supervia em metrô na superfície. Nesse momento, eu acho que cabe a nós, como sociedade civil, disputar justamente as tomadas de decisão mais amplas e mais políticas. Quer dizer, que cidade a gente quer, como é que a gente pensa a mobilidade, e não só mobilidade como transporte público, a mobilidade pensada como urbanismo. Né? O fato de você colocar Jogos Olímpicos na Barra é um tremendo problema de mobilidade para a cidade do Rio de Janeiro. Se você poderia ter colocado a Zona Norte, você poderia ter feito um investimento de fato onde existia alguma infraestrutura, onde já existia, tudo bem, saneamento básico, entre aspas, metrô e trem, mas você tem alguma coisa lá. Você podia tentar construir, criar novos centros. Nas mobilizações, uma das vitórias foi essa, foi a do GPS dos ônibus, que foi muito difícil de obter,
talvez porque as empresas de ônibus não queriam mostrar o quão vazios estão seus ônibus, porque aí já abre flanco para outros questionamentos. Por que tanto ônibus vazio? Como é que um operador privado, né, se a empresa privada tem como objetivo de maximizar o seu lucro, e essa é a única grande vantagem dela, porque ela vai realmente ter um cuidado muito grande sobre seus custos, como é que uma empresa privada justifica ônibus vazios numa cidade? Né? Ou então você mostrar a maneira como é distribuído geograficamente a quantidade absurda de ônibus que tem em Copacabana e o déficit absurdo que tem na Zona Oeste e em outras regiões do Rio de Janeiro. No panela de pressão, se a gente pudesse classificar por temática, certamente a temática que mais chega são mais de 100 campanhas só sobre questões de transporte, nem mobilidade, é realmente transporte. Acho que das campanhas mais interessantes foi montada pelo Guilherme, de Campo Grande, sobre a estação Maria Tereza, que ainda não foi inacreditável a história. Aliás, eu gostaria... E ele virou um cara super mediático, o Extra cobre ele, a Globo cobre ele, todo mundo. Mas mesmo até com o apoio das organizações Globo, a gente não consegue... Guilherme inaugurou, né, a estação. A inauguração foi linda, inclusive. Enfim, não sei se eu posso subverter aqui para deixar ele falar um pouquinho dessa mobilização, que eu acho que seria bem bacana. Inauguraram o BRT em 2012, mas ele só chegou em Campo Grande em 2014. Mas ele chegou com uma perna que vai para Santa Cruz, para você ir para a Barra. Para quem não conhece a Zona Oeste, é tipo como se você fosse do Leme para o centro, você tivesse que ir no Leblon primeiro para ir pelo Jardim Botânico. É um absurdo. E aí a gente mandou... E a gente criou Nós de Campo Grande, e a gente estava pensando assim, o que a gente começa? Vamos começar com essa mobilização, para a gente ter um ônibus direto de Campo Grande para a Barra da Tijuca, sem ter que precisar passar lá por Santa Cruz. E, nesse meio tempo, a Prefeitura construiu uma estação, a Estação Maria Tereza, icônica, que ela está parada tipo, num dos maiores cruzamentos de Campo Grande. É uma estação gigante, só que ela não tem uso nenhum, e foi só com a pressão da Globo que a Prefeitura se dignou a dar uma resposta. E a primeira resposta foi, está no planejamento, um dia a gente bota isso para rodar. Só que a gente continuou pressionando. Eles falaram, então, a gente fez, só que a gente tem que esticar o BRT da Alvorada até o metrô no Jardim Oceânico. Então, acabou o dinheiro, a gente não sabe quando vai abrir. Mas ela está aí, fica olhando para ela que um dia a gente abre. Basicamente, essa é a história da mobilização lá do BRT. Tem uma outra história que eu estava comentando com o Vitor, que é uma nova mobilização que a gente vai fazer lá em Campo Grande, e essa vai abarcar o Rio de Janeiro inteiro, que é a questão dos ônibus. Inclusive, a mobilização já até tem nome, ela vai se chamar Eu Não Sou Cinderela. Por quê? Porque passou da meia-noite e você não tem ônibus no Rio de Janeiro. E a Lei Orgânica do Município diz lá no artigo 414 o seguinte... toda linha de ônibus tem que rodar com pelo menos 60 minutos de intervalo durante a madrugada. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma lista de 59 linhas que rodam só em Campo Grande. Eu poderia pegar tipo, as 800 do Rio, mas eu sozinho não ia conseguir fazer. Então, eu peguei 59 de Campo Grande, eu sentei na frente do meu computador, eu entrei na ferramenta de mapeamento por GPS e eu digitei as 59. E dessas, 9 estavam rodando num dia e 10 no outro. Eu, em casa, com o meu computador, no GPS, eu fiz esse monitoramento em 1h30. Esse tempo todo que eu reclamo, que as pessoas passam, esse tempo me fez estar aqui sentado hoje. Na verdade, eu passei tanto tempo escrevendo no trem, no ônibus, então hoje eu estou aqui por ele. Mas eu vou ter que falar mal dele, óbvio, porque acho que não é a escolha das pessoas, acho que isso é complicadíssimo. O fato de deslocamentos serem compulsórios impede que as pessoas usufruam da cidade, tenham direito à cidade. Esse direito é negado sempre. A gente viu ali que o orçamento, o gasto das famílias com transporte estava na região metropolitana do Rio, era maior do que o da alimentação, então, nos grandes grupos do IBGE, lá na pesquisa de orçamentos, ele só estava atrás da moradia, tanto do orçamento quanto do tempo de gasto, estava mais concentrado na periferia, e eu achando que era uma questão de Zona Oeste, era uma questão ainda maior. A gente tem uma história de remoções na cidade, então, cada vez mais a gente foi marginalizado, então, para não dizer higienizado, talvez, por ter a metade da população da região, né? São 6 milhões aqui, 6 milhões nos outros 18 municípios. A gente tem uma média na região metropolitana de 49, no Rio 47. Isso é uma ida para o trabalho e é o censo de 2010. Muitas pessoas questionam isso, mas a gente tem que pensar também que está contando. A gente contou quem não leva, quem trabalha em casa, e aí é uma outra questão. Quando a gente vinculou com o mercado de trabalho, a gente viu que as pessoas que tinham alto tempo de deslocamento, municípios que tinham
longos tempos de deslocamento também apresentavam informalidade, né? Na verdade, os que eram mal servidos pelo sistema de transporte ou não servidos, as pessoas não tinham opção, então o mercado informal era grande. Então, a gente sempre fazia paralelos entre os tempos e o mercado de trabalho, como é que era o comportamento. A gente via uma informalidade grande, então é a não opção que faz com que a pessoa caia no mercado informal ou esteja desempregado, ou ainda um que é pior, que deixe de participar. Então, ele não está ocupado, nem está buscando, ele não participa do mercado de trabalho. Japeri, quiçá, é o município com a maior média de tempo de deslocamento de uma região metropolitana do mundo. Então, um artigo do IPEA levantou um dado que a gente só perdia para Xangai. Eu já vi um outro artigo que dizia que a gente só perdia para Istambul e Moscou. Então, a gente certamente está no top 3. Os 3 piores tempos de deslocamentos do mundo. A dependência do emprego na capital, isso que eu acho que é o mais problemático, faz com que ele seja o campeão. Não é uma coincidência, o trem da Supervia chega até lá. O município vizinho de Japeri, que é Paracambi, por exemplo, tem a média de 30 minutos, porque as pessoas não vêm para o Rio, porque tem que fazer uma baldeação, tem que entrar num outro trem que tem uma frequência menor, enquanto que Japeri, que está a 7 quilômetros, Japeri está a 71 quilômetros do Rio, então a gente está percebendo também um espraiamento da cidade. Você tem, dentro da região metropolitana, você tem um município que diz que está a 71 quilômetros da capital, Paracambi está a 6 quilômetros depois, 77, porém não tem o trem. Então, a gente vê ali que tem 2 municípios vizinhos que têm o maior e o menor tempo na região metropolitana. Então, a gente entendeu que a questão é emprego, tá? As pessoas têm o trem, então, e não têm o emprego, não têm, os salários são maiores no Rio, as noções de seguridade e qualidade do emprego está muito concentrada na capital. A opção ou a falta de vir para o Rio. Então, pensar que as pessoas têm que trabalhar próximos de casa, isso é um mantra também do ITDP, que eu gosto muito, o uso de cidades mistas. Então, você ter não só emprego, eu usei muito o dado do emprego porque era o disponível no censo, mas você tem lazer, cultura, então fazer tudo próximo de casa, fazer suas atividades próximos de casa, que acho que é o interessante. As pessoas não estão no trem porque elas querem passear do trem, elas estão ali em busca do salário, em busca e por hora do lazer, né? A gente não pode deslocar um CCBB da vida, um Maracanã, para outros lugares. E aí a gente pensa tanto em empresa se deslocar, que é uma questão um pouco mais de longo prazo, mas também de fomentar o empreendedorismo local, fomentar iniciativas que já tem. Acho que a gente falou muito disso lá em Japeri. A gente identificou alguns grupos que têm algumas demandas que não só o transporte. A gente participou de um evento com um grupo que discutia o trem, discutia a volta de uma outra composição que chama Barrinha, para tentar com que Japeri se ligasse a outros municípios, que eles negam essa regionalização. Então, tem outros municípios que estão mais próximos, Barra do Piraí, Barra Mansa, que poderia representarem centros, né, na vizinhança ali de Japeri. E acho que é isso, empreendedorismo, na melhor forma que a gente pode criticar muito o termo, mas na melhor forma que se tenha, de fomentar iniciativas locais para que as pessoas possam gerar renda e ter seus postos de trabalho sejam próximos de casa.